Graça e paz, irmãos. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6. E assim nos diz a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu creio que você há de concordar comigo que a ansiedade talvez seja uma das coisas que mais afligem o coração do cristão. As coisas que afligem o seu coração. Diante de tudo aquilo que a gente tem vivido, quer seja pela pandemia ou o estresse, do próprio viver diário, do nosso tempo que vai se abreviando cada vez mais, ou até mesmo pelas questões da idade que vai ficando avançada, tudo isso gera em nós ansiedade. O texto que aqui nós acabamos de ler é uma parte da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, e ele estava passando por um momento difícil. Paulo estava preso e naquele momento as pessoas presas elas tinham que ter o próprio sustento, ou seja, os seus amigos tinham que lhe enviar o sustento para que ele pudesse ter o que ele necessitava. E eu creio que Paulo estava tendo um déficit nesse sustento. Então havia um certo aflição no seu coração quanto a isso. E ele então escreve essa carta demonstrando que, apesar de toda a falta que ele sentia, ainda assim ele havia lutado contra essa ansiedade que poderia haver no seu coração. E é por isso que eu creio que, independente do que você tem vivido hoje, a situação com certeza, minha e a sua, é um pouco melhor do que a que Paulo viveu. Mas também nós temos que lutar contra a ansiedade, porque a ansiedade pode atingir a nossa vida com coisas muito pequenas, mas pode tirar a alegria do nosso coração. Eu quero que você se lembre, a carta de Paulo aos Filipenses é considerada a carta da alegria, que mostra que nós temos que viver alegres em toda e qualquer circunstâncias. É o que ele diz no versículo 4 do mesmo capítulo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E por que então nós vamos entender que Paulo vai dizer aqui que a gente não deve andar ansioso com coisa alguma? Primeira coisa, porque a ansiedade em si, ela é desnecessária, ela é inútil e na verdade ela é pecaminosa. A gente vai se lembrar do que o próprio Senhor Jesus nos diz, que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, não, quer seja por roupa, quer seja por alimento, porque isso na verdade, Ele é o que vai nos sustentar na hora que for necessário. E não adianta a gente querer ficar ansioso, porque a gente não vai conseguir crescer 1 centímetro a mais com a nossa ansiedade e muito menos fazer com que a gente que caia do céu alguma coisa. Porque o Senhor é que nos dá. Então, a primeira coisa que eu queria que você deixasse no seu coração, quando nós nos tornamos extremamente ansiosos, nós estamos pecando, porque nós não estamos confiando de que Deus, no momento certo, vai trazer a provisão para as nossas vidas. Uma segunda coisa que Paulo aqui vem nos fazer entender é que essa ansiedade que vai existir, que muitas vezes é natural, porque diante da situação aquilo vai tocar o nosso coração, que a ansiedade ela é amenizada pela oração. Paulo vai dizer que não andeis ansiosos, mas o quê? Apresenteis as vossas necessidades em oração, em petições. Tem alguma coisa? Leva diante daquele que pode resolver, ou pelo menos que pode apaziguar o seu coração, na certeza que no momento certo Ele vai poder te dar aquilo que você precisa. Eu costumo dizer que aqueles que confiam no Senhor e colocam diante dEle, ou o Senhor multiplica o dinheiro no bolso, ou Ele diminui a necessidade, mas nunca iria nos faltar aquilo que necessitamos. E Paulo entende isso. E uma terceira coisa para o seu coração. Paulo, ele tinha como um bom remédio para essa ansiedade a gratidão. Aquele que olha para tudo quanto Deus já nos deu e é grato por isso, ele com certeza vai olhar para aquilo que ele necessita e ele sabe que o Senhor, que já deu tantas coisas, não vai falhar no agora. A ansiedade, realmente, ela pode ser combatida por um coração que é grato a Deus por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele faz e que demonstra que, embora a gente saiba que o dia de amanhã possa ser desconhecido, a gente entende que o Senhor está indo à nossa frente e aquilo que for necessário, Ele fará por nós, porque a promessa dEle é que Ele estaria conosco em todos os momentos da nossa vida e que nunca nos deixaria passar nada, mas Ele seria aquele que nos guardaria com toda a segurança. E é por isso que eu quero orar por você agora, pedindo que esse dia seja um dia em que a ansiedade não ataque a sua vida. Se porventura vier alguma dúvida,
que você possa entender que não é desejo do coração de Deus isso. Tendo necessidade, coloque diante do Senhor, mas acima de tudo, seja grato por tudo quanto Ele nos deu e por tudo aquilo que Ele ainda irá nos dar. Vamos orar. Pai, eu te louvo pelo teu cuidado e pela certeza de que nesse dia teremos desafios que poderá gerar ansiedade no nosso coração, mas também sabemos que não estaremos sozinhos. Já queremos colocar diante do teu altar tudo, e isso sabendo que o Senhor já tem a provisão para cada um de nós. Que seja um dia de bênção para o teu povo, é que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.